Voltamos então com as nossas aulas de angelologia, falando diretamente de Lajinha, da nossa Faculdade Teológica Berechit, Seminários Berechit e Tabernáculo. Falamos na aula passada sobre o querubim anjo da guarda, sobre Satanás, diabo, e agora falaremos sobre demônios. Demônio, tem até a palavra que é derivada de demônio, que é endemoniado. É um ninho de demônio, quando o demônio aposta de alguma coisa. Quando nós falamos de demônio, temos que entender que o demônio precisa de corpo. O demônio precisa de corpo. Ele tem uma posse. Possessão é com demônio. Já espírito maligno é opressão. Então, o demônio está mais ligado a pessoas que não têm Jesus. Pode também a pessoa que crê em Jesus e é um membro de igreja ficar endemoniado. Mas, teoricamente, vulgarmente, mormente, o demônio trabalha mais com pessoas que não temem a Deus. E aí, o ser que procura um corpo, que é o chamado demônio, ele aposta do sujeito, aí muda a voz, faz misura, né? Jesus nunca deixou o demônio ficar falando. Hoje a gente vê muito na televisão, eles conversando com o demônio. Você é da onde? Você faz o quê? O que você mexe? Tal. Isso não precisa de fazer isso. Ele mandava ele calar. Eles vinham falar, não, tu és o Deus, ó filho de Deus, por que vieste a mim? Aqueles demônios lá do Gadareno, do lado de lá de Decápolis, do lado de lá do mar da Tiberíades, da Galileia. Eles vieram elogiando, filho de Deus, vieste a mim antes do tempo. Ele falou, cala a boca aí. Não tinha conversa com ele não. Só atendeu um pedido desse que eles queriam que entrasse nos porcos. Ele deixou. Ele precisa de seres vivos. Então o demônio pode possuir animais também. Você viu lá? Os porcos precipitaram dentro do... Mais de 3.000 porcos precipitaram dentro do mar, morreram afogados, aí eles voltaram para o abismo. Quando o demônio não tem corpo, ele tem que voltar para o abismo, que é a sede dele. É lá que ele vai ficar. Mas se ele achar um corpo por aqui na terra, de animal ou de ser humano, ele vem e aposta daquele corpo, e aí ele passa a dominar o sujeito. Ele muda a voz do camarada, ele leva para onde não quer, ele vai mandar no camarada. Então o demônio no Velho Testamento aparece poucas vezes. A palavra no hebraico é Shair. Shair. Ela ocorre 57 vezes no Velho Testamento. Mas a maioria das vezes é bode. Em Levítico tem 19 vezes e em Números 28. Só aí já tem quase 90 e tantos por cento das palavras, né? E a palavra também ocorre que é cabeludo, peludo. E palavra mesmo, demônio mesmo, você só acha em Levítico 17. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. Essa é a palavra Shair, que a maioria dela é traduzida por bode, ou cabeludo, ou peludo. E a outra palavra, que é a Shed, essa palavra Shed ocorre, então, também várias vezes, mas 2 vezes destaca, que é Deuteronômio 32, 17, sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus. E Salmo 106, 37, pois imolaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Vamos dar uma olhadinha aqui, na concordância de Strong, para a gente ver quantas vezes ocorre essa palavra Shed, que eu esqueci de olhar. Vamos consultar aqui online a concordância de Strong. Você pode baixar aí, paga só R$7 para você usar o app da Bíblia Strong. Então tá aqui, só tem 2 vezes a palavra Shed. Só ocorre nesses 2 lugares aqui. Deuteronômio 32, 7, Salmo 106, 37. Pois imolaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. E a outra, sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus. Então, 2 palavras no hebraico traduzidas por demônio. A primeira, Shair, que aparece 57 vezes, mas só uma vez quer dizer foi traduzida por demônio, que está em Levítico 17, 7. As outras vezes é peludo, bode e cabeludo. E a palavra Shed, que só ocorre 2 vezes em Deuteronômio 32, 17 e Salmo 106, 37. Então aí nós temos demônios. Agora no Novo Testamento é o que mais tinha, né? Eu fico pensando, tem hora que eu quero fazer um estudo desse. Por que no lugar daquele, uma população tão pequena daquela, talvez uma área ali todinha, Galileia, Judéia e Samaria, tivesse 100.000 pessoas? Como tinha espírito maligno, demônio, como o povo tinha doença,
Jesus passou 3 anos e meio só curando os outros, só libertando, só fazendo cura divina, era paralítico, era cego. Eu nunca vi em tão pouco espaço de terra, em tão pouco tempo, tanta gente endemoniada, cheia de espírito maligno, cheia de espírito imundo, espírito sujo, cheio de demônio, cheio de problema. Ô povo, nunca vi tanto. Mas a palavra demônios, no singular e no plural, no grego, nós temos 2 palavras para demônio. Uma delas é daimon. Daimon ocorre 40 vezes no Novo Testamento. E outra palavra usada é daimonion. Essa mais com a terminação on, daimonion. Essa é a palavra que ocorre 52 vezes. Então, uma ocorre 40 e a outra 52 vezes. Todas as duas foram traduzidas no grego por demônios. Então, há algumas coisas que precisamos aprender sobre demônios. Primeiro que demônios, eles são localizados. Lembra que naquele caso do Gadareno, eles pediram assim, rogo que não nos mande para fora desse território. Porque demônios têm setores, demônio tem áreas. Eles não ficam rodando. Demônio de Caratinga não fica aqui na Lajinha, não. Demônio de Vitória não fica em Belo Horizonte. Demônios é distribuído por áreas. O diabo é muito organizado nesses segmentos. E está comprovado isso ali. Que eles pediram, rogo que não nos mande para fora desse território, dessa área, dessa província. Eles eram de Gadara. Eles atentavam ali naquele lugar. Então, primeira coisa é isso, eles têm localização. Cada um tem o seu setor, cada um tem sua área de atuação. Segundo, que eles precisam de corpos. Ele só procura corpo para dominar. Ele não é espírito maligno que oprime, não. Ele possui, é possessão. O demônio trabalha com possessão. Ele possui a pessoa perde a personalidade, perde a voz, fica mudo. Tem um caso aqui, que a gente encontra aqui, no Novo Testamento aqui, que o demônio saiu e o camarada passou a conversar. Olha aqui, ó. Mateus 9,33. E expelido o demônio, falou o mudo. Um demônio possuiu um camarada e pôs ele mudo. E não era doença, não. Era um demônio. Não tinha que procurar otorrino, laringologista, não. A questão dele era demônio. Então pode ter esse tipo de caso. A possessão pode levar você a ficar mudo, a ficar paraplégico, pode levar você a ficar doido, né? Aquele gadareno era meio louco, né? Ele vivia pelado, acorrentado, mas destruía as correntes tudo, vivia no deserto, comendo não sei o que, se era terra, se era bicho que ele arrumava. Então o demônio, uma das tarefas do diabo através do demônio é fazer isso, é tirar a personalidade humana da pessoa. Satanás quer mostrar que o camarada não é filho de Deus, não é semente de Deus, não é imagem semelhante de Deus. Aí faz ele comer esses bruxos aí que foram libertos. Um deles teve aqui na gente, chamado bruxo Jurandir. Ele contava que ficava ali num tambor para virar bruxo. Ele ficava dentro de um tambor cheio de sangue, cheio de carne podre. E tem que comer aquilo. Tem que ir no cemitério pegar um defunto de 10 dias, de 15 dias, com aqueles bichos tudo e comer. Tem que ir num lugar aí, furar a cabeça e pôr um prego ali de ouro, de negócio qualquer. Então ele faz o homem virar bicho. Essa é que é a tarefa do demônio. É transformar o camarada em bicho. Então demônios têm essas peculiaridades, né? São legião, eles podem estar em quantidade muito grande, né? Pode estar 12 mil num. Aquele gadareno, ele falou, qual é o seu nome? Ele falou assim, eu sou uma legião, tem muitos demônios em mim. E Jesus deu uma ideia muito importante falando sobre demônio, ele disse assim, o demônio, o espírito maligno sai da casa e vai andando, a pessoa limpa a casa, fica tudo direitinho. Se a pessoa não fechar a porta daquele pecado, daquela iniquidade, ele volta com mais 7, volta para aquela casa, ele vai procurar lugar para morar. Porque o demônio, no momento que expulsou ele, a pessoa pode até cair por terra. Teve um caso aqui no Novo Testamento, que quando expulsou o demônio, a pessoa caiu desmaiada. Mas pensaram que tinha morrido. Acharam aquele menino, que desde a pequena infância era cometido. Uma hora ele jogava ele no fogo, uma hora ele jogava ele na água. E quando Jesus expulsou, depois que o discípulo não conseguiram expulsar, Jesus expulsou aquele demônio, que ficou como morto. Então pode acontecer isso, a pessoa até ficar inconsciente. Esses demônios dominam a pessoa de tal maneira que a pessoa não consegue mais ficar em pé. Não consegue, não. Então eles têm um território, eles precisam de corpo, é isso? Eles podem causar doenças, enfermidades, pode causar muitas doenças mentais, tá? Doença da mente. E Jesus mandou curar os enfermos, citar os mortos, purificar os leprosos e expelir os demônios. Aliás, um dos poderes que Deus disse que
que recebereis o poder do Espírito Santo, e disse assim, e ser minha testemunha, mas lá em Marcos capítulo 16, e diz isso, recebereis poder, e vão expulsar, expelireis os demônios, pegarão coisa mortífera, pegarão cobras de não, se toferem picada de cobra não farão efeito, expelirão os demônios, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, expelirão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Marcos capítulo 16, vamos ler isso aqui para você entender isso, ó. Isso é importante, para saber que nós temos poder em nome de Jesus para expulsar demônios. Né? Tem até um livro famoso de T.L. Osborne que fala sobre isso. Né? Ide para todo mundo pregar a verdadeira, quem quer alfabetizado será salvo. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão das serpentes. Se beberem coisa mortífera e veneno, não lhes fará dano. Porá a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. Então o chefe dos demônios chama Beelzebu. Aí vem lá do Velho Testamento, Baal-Zebub, o senhor das moscas. Contraiu, ficou Beelzebu. Em vez de Baal-Zebub, que era o senhor das moscas, ficou Beelzebub. Então Beelzebu é chamado o maioral dos demônios. Né? Eles falaram isso com Jesus. Você está expulsando esses demônios aí, é para o Beelzebu. Ele falou, vocês são tão bobo. Jesus falou, vocês são tão idiotas assim? Se Satanás está dividido o reino dele, como é que vai crescer o reino dele? Está dividido? Não tem como não. Então nós aprendemos sobre demônios isso aí. Né? Que eles têm área de atuação, que eles podem causar diversos danos na pessoa, e ele pode prender o camarada, e pode ficar uma força descomunal, virar uma fortaleza, um Sansão. E depois veremos então sobre espírito imundo, espírito malignos e outras coisas mais. Um abraço, tchau, tchau.